Nós começamos a falar sobre o segundo selo no último domingo e vamos dar continuidade a isso quando vamos falar então sobre Gog e Magog, quando Israel será invadido por uma aliança de nações do norte. Próximo slide você pode ver aquele mapa que nós colocamos, quando nós tratamos então dessa série de 7 selos. Então são 7 selos, depois falaremos sobre 7 trombetas, depois falaremos sobre 7 taças da ira, e depois os momentos finais da história. Mas esses 7 selos nós tratamos a respeito do primeiro selo, quando aparece um cavaleiro sobre um cavalo branco, imitando Jesus Cristo, mas não sendo Jesus Cristo, mas sendo anticristo, e trazendo uma falsa paz. E essa falsa paz que vai reinar sobre Israel por 3 anos e meio, ou seja, metade de uma semana de 7 anos. Aí você pode ver nesse quadrado vermelho o que nós começamos a falar no último domingo. O segundo selo foi aberto. E o segundo selo aberto, ele traz uma mensagem de um outro cavalo que nós vamos tratar a seguir. Diz o texto de Apocalipse, capítulo número 6, versículos 3 e 4. Quando o cordeiro quebrou o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, venha. E saiu outro cavalo que era vermelho. E ao seu cavaleiro foi dado o poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então, essa característica desse segundo cavaleiro é que ele traz uma grande espada. Começa um período de grande matança, os homens matando uns aos outros. Esse é o sinal desse cavalo vermelho e o cavaleiro que está montado nele. Então, nós temos uma imagem a seguir, que você pode ver, uma ilustração feita por um artista, dos 4 cavalos do Apocalipse que aparecem nesses primeiros selos. Então temos o cavalo branco, que traz a falsa paz, o cavalo vermelho, que traz então a guerra, o cavalo preto, que traz a fome e a administração, o controle de alimentos, e o cavalo amarelo, ou cavalo pálido, ali pegando o termo grego, que traz então a morte. Os 4 cavaleiros do Apocalipse são assim citados. Bom, esse segundo selo, ele vai falar de uma guerra sobre a qual nós trataremos hoje, que é Gog e Magog. E que muitos confundem com a guerra do Armagedon, que é a última guerra, que é a guerra final. Há uma distinção entre as duas, em termos dos motivos, em termos dos contextos, e em termos também da época. Então, não confunda a guerra de Gog e Magog com a guerra contra Israel, com a guerra do Armagedon, que é lá no final que nós vamos tratar. Hoje vamos tratar da guerra de Gog e Magog, que trata então nessa abertura do segundo selo, que é uma guerra onde a Rússia vai liderar um bloco de países invadindo Israel pelo norte. Então vamos falar sobre isso, a invasão de Israel pelo norte. Eu vou ler um texto que está ali em Ezequiel 38, do versículo 1 ao 6, depois do 15 ao 16. Veja o que diz o texto. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo, Filho do homem, vire o seu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. E profetize contra ele, dizendo, assim diz o Senhor Deus, eis que estou contra você, Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Eu o farei mudar de direção, porém anzóis em seu queixo, e o levarei para longe, juntamente com todo o seu exército. Cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão com escudos, todos empunhando a espada, persas, etíopes e pute com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do lado do norte, e todas as suas tropas, muitos povos com vocês. E continua o versículo número 15, dizendo, você virá do seu lugar, dos lados do norte, você e muitos povos com você, todos montados em cavalos, uma grande multidão, um poderoso exército. Você subirá contra o meu povo de Israel, como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias, trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam, quando eu tiver revelado a minha santidade em você, ó Gog, diante das nações. Então, como nós falamos, a última semana de anos
ou seja, falamos das 70 semanas de Daniel, falamos das 69 semanas de Daniel, aí ela se encerra com a morte de Jesus, Jesus é crucificado, Jesus é ressurreto, e aí então há uma pausa, um hiato entre a 69ª e a 70ª semana de Daniel. Quando Jesus retornar para o arrebatamento da igreja, então se dará início à última das semanas de Daniel, que é uma semana de 7 anos. Nessa primeira metade dessa semana de 7 anos, ou seja, depois de 3 anos e meio, já tratamos sobre isso em vários textos bíblicos, haverá uma falsa paz que o anticristo vai conseguir fazer com Israel. Uma coisa que Israel até hoje não conseguiu desde a sua independência, em 1948. Vai conseguir uma paz com as nações. Mas depois disso vai haver uma ruptura. É o que nós tratamos nesses domingos anteriores. E com essa ruptura, então, começa a haver guerras constantes e mais intensas contra Israel do que todas as que nós vimos até então. Mesmo as de 48, mesmo as de 67, mesmo as de 73. Pois bem, vai ser essa guerra, na abertura do segundo, na continuação do segundo selo, uma guerra liderada pela Rússia. Então, será uma grande potência que vai invadir Israel pelo norte. A questão é que o termo cita Gog, Magog, Tubal, Gomer. A Bíblia vai citando alguns termos que nós hoje desconhecemos. Por quê? Porque não está nos atlas atuais, não está nas menções atuais dos países e das nações. Então, resta-nos saber, precisamos saber, quem é Gog, onde fica Magog, e quais as nações que vão compor essa aliança com Gog. Vamos falar então dessas alianças como aliança dos países do norte ou aliança do norte. E vamos falar então da identidade de Gog. Quem é Gog? Diz o texto de Ezequiel 38, versículo 2, o seguinte: Filho do homem, vire o seu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Em primeiro lugar, devemos entender o que significa o termo Gog em hebraico. E Gog em hebraico, que está aí na tela, significa uma elevação, uma montanha muito alta. E é um título que se atribui a alguém. Assim como se atribui o termo Czar ou César, assim como se atribui um termo de Ayatollah, de Faraó, de Führer. São títulos que dão como cabeça, como pessoas que são na ponta, que são elevadas. Gog é um título que se dará a um governante, a um líder. Então, como se chamasse o Czar fulano, o Führer fulano, o Faraó fulano, então o Gog fulano. E aí, então, por isso que a Bíblia também o denomina de o príncipe. É um título que se dá. Agora, o termo que nós lemos em Ezequiel, capítulo 38, versículo 2, fala Gog, da terra de Magog. Então, nós precisamos saber onde fica Magog. Pode avançar mais uma tela, por favor. Nós citamos que as fronteiras atuais mudaram, os nomes dos países mudaram. Então, o Brasil mesmo mudou de nome em algumas ocasiões. Nós já fomos Estados Unidos do Brasil, nós já fomos terra de Santa Cruz, nós já fomos de Vera Cruz, nós já fomos tantos nomes, e o mundo inteiro é assim. Todas as nações, elas tiveram alterações. Então, nós devemos entender o que era Gog. E Gog, então, apontava uma região específica, geográfica específica. Para nós entendermos isso, temos que recorrer aos historiadores antigos. O que eles diziam ser Gog? Onde eles apontavam ser Gog? E aí, Hesíodo, Heródoto e Flávio Joséfo, historiadores antigos, assim como Filo de Alexandria, eles citam que Magog ficava na região da Sítia, que é uma região que fica no norte do Mar Negro, ou seja, pegando ali aquela região da Rússia, da Ucrânia, aquela região onde se encontra essa guerra que está estourando nos dias de hoje. Pega a Rússia, pega a Ucrânia, e a Síria também pegava Cazaquistão, enfim. Flávio Joséfo, que é um historiador antigo, do ano 94, ele vai escrever em Antiguidades Judaicas, o seguinte sobre Magog. Magog fundou aqueles que dele foram chamados magogianos, que os gregos chamavam de citas. Então nós temos mais um historiador antigo, de maneira explícita, dizendo que Magog era a terra dos citas.
E aí você pode ver nesse mapa onde era o Império Cita, na época do profeta Ezequiel, cerca do ano 600 a.C. Então você vê que era um império bem amplo, né? Pegava ali, no meu lado esquerdo, já pegava a região ali da Ucrânia, Moldávia, aí pegava ali sul da Rússia, Cazaquistão, vários países ali da região da Ásia Central. Então você vê que o Império Cita era muito grande. E aquela região então aponta ao norte realmente de Israel, como a história denomina. Agora vamos falar da localização de Ros, porque fala que ele era príncipe de Ros, de Tubal e de Meseque. A Bíblia diz em Ezequiel 38:2, volta a esse texto, quando diz: filho do homem, vire o seu rosto contra Gog, da terra de Magog, que nós vimos os citas, príncipe de Ros, de Meseque e de Tubal. Em primeiro lugar, quando a Bíblia fala a palavra Ros, em hebraico, Rosh é cabeça. Então temos a festa, por exemplo, do Rosh Hashanah, por exemplo, que é o ano novo dos judeus, né? Então é a cabeça, o que inicia. É um termo que pode ser usado como um substantivo, uma cabeça, mas também pode ter outros usos, como chefe, como superior. O Antigo Testamento ele usa essa palavra, Rosh, por 600 vezes, mas muitas vezes como cabeça, como líder, e não como um título de uma pessoa específica. Mas Ezequiel 38 e 39, ele fala que é de uma região, ele é príncipe de Ros, de uma região chamada Ros. Então, o que significa isso? Porque nós temos duas versões da Bíblia, temos várias versões da Bíblia, mas nós temos duas linhas que a Bíblia adota. Em algumas linhas em português, você vai ver príncipe de Ros com R maiúsculo, ou seja, de uma região chamada Ros. Noutras traduções que seguem a Vulgata, traduzida por Jerônimo, então elas vão traduzir como cabeça apenas. Então vamos usar ali esse termo. Então, por que nós seguimos as traduções que trabalham como se fosse uma região definida? Bom, pode avançar, por favor, mais um. Eu vou para o pai da moderna lexicografia hebraica, Wilhelm Genesius. Em 1846, ele vai escrever o seguinte: sem dúvida, Ros são os russos, que os escritores bizantinos do século X citaram como o nome de Ros, e que viviam ao norte do Tauro, que hoje é na Turquia, vivendo às margens do rio Ra, que hoje é o rio Volga, na Rússia. Então, no léxico dele, ele define claramente que se trata de uma região, Ros, onde estão os russos. Então, há uma identificação clara, no termo de lexicografia hebraica, que aponta que a região de Ros é a região dos russos. Outra explicação: existe o rio Ros, que avança, é uma afluente do rio Dníper, que é o principal rio da Ucrânia, que avança por 346 quilômetros ali na Ucrânia. É o rio Ros, e esse rio, eu quero lembrar para vocês, que apesar de estar na Ucrânia, esse é o mapa dele, esse rio, a Rússia nasce na Ucrânia, a Rússia de Kiev, né? A Rússia nasce por ali, tanto é que a fome dos russos em invadir a Ucrânia também é lançada, segundo o próprio Vladimir Putin, por aspectos de resgate histórico, por exemplo, uma das desculpas que ele usa. E aí nós começamos a ver que ao longo da história, grandes situações aconteceram com grandes líderes russos, que surgiram na história com grande poder, assim como os americanos, nós citamos já anteriormente, mas eu queria citar aqui os russos, principalmente a partir dos testes atômicos de 1955, quando a Rússia se torna, então, uma potência atômica. Nós temos Nikita Khrushchev, nós temos Brezhnev, Leonid Brezhnev, que eu não creio que tenha a ver com essa profecia exatamente, mas era ucraniano, mas foi um que ficou muito tempo no poder. Nós temos Andropov, Yuri Andropov, nós temos Konstantin Chernenko, nós temos Mikhail Gorbachev, nós temos Boris Yeltsin, nós temos Dmitry Medvedev e nós temos Vladimir Putin. Então, são grandes líderes com potencial militar
e que sempre os estudiosos da Bíblia ficavam associando. Será que é o Brezhnev? Será que é o Andropov? Será que é o Chernenko? Será que é o Mikhail Gorbachev? Será que é o Boris Yeltsin? Será que é o Medvedev, que é um dos que mais ameaça o uso das bombas atômicas? Hoje ele está no ministério ali de Vladimir Putin, mas é um dos mais ameaçadores, mais do que o próprio Putin. Então, esses são grandes líderes russos que podem ser chamados de Gogs, podem ser chamados de os príncipes de Rós, os cabeças de Rós, os líderes de Rós, ou seja, os líderes da Rússia. Então, seria ele o Putin? Será que vai ser o da próxima geração, o seu sucessor? Não podemos afirmar aqui. O que nós podemos supor é que será o líder da Rússia. Agora, o termo então usa Ros, usa Tubal e usa Meseque, outros povos. E esses povos não estão associados à Rússia, mas a um outro país nos dias de hoje, a Turquia. Heródoto chamava eles de Moscos e Tibaremos. E os mapas antigos apontam Tubal e Meseque no sudeste da atual Turquia. E você nota que coisa interessante. Ele cita Tubal, cita Meseque, que estão na Turquia, mas cita também Gomer e Togarma na profecia, que também hoje estão na Turquia. Então, tem um mapa antigo, de 1854, que nesse mapa, ele tem os quatro povos ali. Você pode ver Gomer, Togarma, Tubal e Meseque, todos eles na atual Turquia. Então, nós já podemos ter uma noção, em termos geográficos, do envolvimento de Magog, Rússia, com Tubal, Meseque e Gomer, que estão ali, e Togarma, que estão na Turquia. A aliança da Rússia com a Turquia, como nós então aqui podemos explanar para vocês, e que se encontram exatamente ao norte de Israel. A profecia diz que vão invadir Israel pelo norte. Trata-se de uma aliança de nações do norte. E Rússia e Turquia estão exatamente no norte. Agora, eles estarão debaixo da liderança de Gog, ou seja, do líder da Rússia. Eu vou ler Ezequiel, novamente uma parte do texto, que está no capítulo 38, no versículo 6, no versículo 15, e no capítulo 39, nos seus dois primeiros versos, o seguinte: Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma do lado do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Virás, pois, do teu lugar, dos lados do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande multidão e poderoso exército, e subirás contra o meu povo Israel como nuvem, para cobrir a terra. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Far-te-ei que te volvas e te conduzirei, far-te-ei subir dos lados do norte e te trarei aos montes de Israel. Então, vão ser blocos, um bloco da Rússia com a Turquia, que vão descer para invadir Israel. Para descer, eles têm que passar por alguns países. Tem que passar pela Síria, por exemplo. Tem que passar pelo Líbano, por exemplo. Então, vai ser uma aliança mais ampla, que vai envolver mais países. Mas eu coloquei a situação da Turquia hoje. A Turquia, nós temos o líder hoje, que é um líder que está se mantendo no poder há vários anos, que é o Erdogan, como nós chamamos aqui em português, e eu coloquei só 4 manchetes recentes. Uma de 2023, do mês de novembro, Erdogan chama Israel de Estado terrorista e critica o Oriente, e ali as posturas dele, em datas de 2023 e já de 2024, não posso citar o Hamas como grupo terrorista. A Turquia amplia sanções e interrompe todo o comércio com Israel, isso foi agora, mês passado, e Erdogan defende Hamas e diz que militantes são tratados em hospitais turcos. Então a postura é cada vez mais contrária a Israel. E isso é o que nós estamos acompanhando nos jornais nos dias de hoje, na atualidade. Então, você começa a ver essa situação se aquecendo
no momento histórico que nós estamos vivendo. E quero dizer para vocês que a voz de Erdogan tem grande reflexo da voz do povo turco. Erdogan, ele pode ter perdido muito apoio em algumas cidades fundamentais nas últimas eleições, mas grande parte do interior está com ele. Essa perspectiva contrária a Israel é muito presente ali, além do antissemitismo mundial que nós temos acompanhado. Rússia e Turquia vão ter apoio de outros países. Como eu citei para vocês aqui, a questão do caminho fica a Síria, a questão do caminho fica Líbano. Agora, vale lembrar que na Síria já estão estacionadas tropas do exército russo. São 4.300 militares russos que estão ali, nesse momento, na Síria. 4.300 soldados da Rússia. O que acontece com os Estados Unidos e outros povos também, em outros países, acontece com a Rússia em vários países, mas no caso específico da Síria, que é caminho para Israel. E também estão no Líbano. E eles, então, cederão passagem para Israel. O texto de Ezequiel, ainda volta, então, nesse texto de Gog e Magog, Ezequiel 38, 39. 38, versículos 5 e 6 diz assim: persas, que são os iranianos, etíopes e Puti, que é a Líbia, com eles, todos com escudo e capacete, identificação, poderio, né? Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do lado norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Então, eu coloquei um mapa aqui, que você pode ver. Israel, ele está em azul, você quase pode não enxergar ali Israel em azul, mas aqui está Israel. Debaixo desse termo Líbano, aqui está Israel. E aqui são os países do norte. A Bíblia fala, então, de Rússia, que vem do norte, fala daqueles 4 povos que eu citei, Gomer, Tubal, Togarma, Meseque, que estão aqui na Turquia, eles descendo, passando pelo Líbano, pela Síria, e também o texto que nós lemos agora, do versículo 5 e 6, cita os persas, Irã, que é um dos países que mais quer destruir Israel, e declara de maneira mais clara sobre isso, e nós temos acompanhando semana a semana tais ameaças. Agora, nesse mapa eu cito 5 países, mas existem outros países que serão envolvidos. E além de nações, de exércitos, nós temos grupos terroristas que querem destruir Israel. Hezbollah, que está estacionado, apoiado pelo Irã, estacionado no Líbano. Temos o Hamas, que nós temos acompanhando essa guerra com eles, essa nova guerra com eles, desde outubro do ano passado. Nós temos também a Jihad Islâmica, em atuação, que também quer destruir Israel. Então, nós temos uma relação aí de pelo menos 8 países que vão se envolver nessa guerra de Gog e Magog, de Magog contra Israel. Rússia, Turquia, Irã, Líbano, Etiópia, Sudão e Líbia. Como Sudão vai fazer? Como é que a Líbia vai fazer? Provavelmente ceder material humano, ceder soldados, assim como aconteceu em outras guerras contra Israel, que a Arábia Saudita cedeu soldados, que o Iraque cedeu soldados, que o Iêmen cedeu soldados. Nas guerras contra Israel, você fala, mas Iêmen nunca invadiu Israel, mas cedeu soldados, cedeu armamentos. Mas as principais nações envolvidas, então, na guerra de Gog e Magog são Rússia, Turquia, Síria e Irã. Essas são as principais nações envolvidas nessa ação pelo norte contra Israel, profetizada na Bíblia. Essa nação ela vai acontecer quando? Quando Israel estiver vivendo um momento de paz e segurança. Voltando ao texto de Ezequiel, capítulo 38, mas versículos 8 e 16, nós lemos o seguinte: depois de muitos dias serás visitado, no fim dos anos. Virás à terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel. Está falando, então, das aliotes, né, da aliá para Israel, do regresso a Israel dos judeus. Então, ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados. Este povo foi tirado de entre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Você dirá, versículo 16, vou invadir a terra das aldeias sem muralhas, atacarei um povo pacífico que vive em segurança, todos em cidades sem muralhas, sem ferrolhos nem portões, e subirás contra o meu povo de Israel, como nuvem para cobrir a terra, e nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra. Esses últimos dias, que nós já vimos,
mencionam o pós-1948, com a independência de Israel, com a massificação da imigração de judeus do mundo inteiro para a terra de Israel, quando Israel pode ter a sua própria terra, a sua própria identidade, seu próprio povo, a sua própria segurança, seu próprio exército, mas também ele aponta para o momento que nós citamos e temos citado aqui. Os 3 anos e meio iniciais da grande tribulação serão de aliança do anticristo para com Israel. Israel, durante 3 anos e meio, habitará em paz e em segurança. A segurança de Israel hoje cada vez é mais notória, e nós temos acompanhado isso. Temos o Domo de Ferro. Semana passada, aliás, na outra semana, saiu uma preocupação dos Estados Unidos sobre a capacidade do Hezbollah de desgastar o uso do Domo de Ferro. Atingiram, inclusive, um deles, há poucas semanas atrás. Os Estados Unidos está produzindo em série. O presidente Joe Biden, ele até segurou um pouquinho por antagonismos contra Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, ele segurou o envio de armas mais poderosas. Está num jogo aí de governos. Mas o fato é que os Estados Unidos nunca vai abandonar Israel. A produção de armas dos Estados Unidos tem aumentado, e isso é notório. A produção de armas de Israel nunca parou. Então, muito da segurança de Israel se dá pelo poderio bélico que eles têm de deter as ações inimigas e de contra-atacar naturalmente. Então, Israel está mais seguro em termos de defesa do que estava em 1948, quando tinha uns rifles enferrujados, uns tanques que foram largados pelos britânicos, que saem da noite para o dia. Eles pegam aviões desmontados da República Tcheca, a antiga Tchecoslováquia, eles pegam voos que vão vir ali, inclusive da Tchecoslováquia, para a França e para Israel no contrabando, o governo francês ajudando. Tudo isso nessa geopolítica, Israel está muito frágil. 67 estava melhor. 73, Israel foi pego de surpresa no maior feriado de Israel religioso, Yom Kippur. Mas Israel está muito preparado, nesse sentido, muito seguro em relação às suas defesas, suas tropas. Agora, no período do anticristo, a segurança vai ser maior, porque vai ter tratado de paz. E agora nós temos esse mesmo capítulo 38 de Ezequiel, versículo 14, diz: portanto, profetize, filho do homem, e diga a Gogue, assim diz o Senhor Deus, será que naquele dia, quando o meu povo de Israel estiver vivendo em segurança, você não ficará sabendo? Ou seja, quando o meu povo de Israel estiver vivendo em segurança, você não vai ficar sabendo? As pessoas vão ficar sabendo que Israel vai estar em segurança por causa do tratado de paz que vai perdurar 3 anos e meio entre o anticristo e Israel. Então, Israel vai experimentar, quando houver esse tratado de paz, um período que ele começou a experimentar com a fronteira do Egito, em 79, com a fronteira da Jordânia, em 94, e hoje os turistas que vão a Israel, eles passam pelo Egito, cruzam ali uma passagem do Egito, a fronteira, com uma tranquilidade. Nós fizemos da última vez, na outra vez fizemos pela Jordânia, uma tranquilidade, a paz nesse sentido com esses 2 países. Então, a paz será muito maior. E aí, então, nós vamos à profecia de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Israel vai ter um momento, olha, temos paz e temos segurança, de repente a dor de parto vai vir, e de modo nenhum escaparão do que vai acontecer. E o desfecho dessa guerra? Ezequiel 38, versículo 19, diz assim: naquele dia haverá um grande terremoto na terra de Israel. A grande questão é que esse terremoto, o que vai ocasionar esse terremoto? Muitas possibilidades. Uma delas, uma intervenção divina na terra,
as placas tectônicas se movendo e acontece o terremoto como nós conhecemos de maneira literal. Existe essa possibilidade? Claro que existe essa possibilidade, como houve em outras ocasiões, terremotos também em Israel, que causaram destruição. Então, isso é totalmente plausível. Mas outra possibilidade desse tremor de terra, o terremoto, então, terremoto a gente pode partir do pressuposto literal do termo em português, ou no hebraico, a terra vai estremecer. Podemos usar também essa perspectiva da tradução, mais próxima ao seu original, que vai haver um grande tremor de terra, que pode ser ocasionado por quê? Uma explosão nuclear. Vai lembrar que a Rússia é uma superpotência nuclear, e Israel é uma potência nuclear. 60 a 90 bombas nucleares Israel tem. A França estima que Israel tem 120 bombas nucleares. Ninguém sabe ao certo. Ali em Dimona, o fato é, em Dimona e outros locais, o fato é que existem, além das armas nucleares, existem chamadas armas nucleares táticas, que são menos potentes que aquelas armas nucleares que nós já vimos, os seus testes, o Grande Tsar, inclusive as mais antigas da Segunda Guerra Mundial, mas as táticas são mais localizadas. Emitem menos, pode ser também a explosão nuclear, Israel se defendendo, e haverá um grande tremor de terra. O fato é, eu citei o Irã. O Irã está, o enriquecimento de urânio, o Irã está há pouquíssimo tempo de ter a sua bomba nuclear. Então, vai acontecer um grande tremor de terra, e esse daí vai ser um marco nessa guerra. Outros eventos acontecerão. E um deles é muito interessante, que na geração anterior não havia esse tipo de equipamento bélico, militar, que hoje nós temos. Mas vamos a ter ataques mútuos, e vão trazer grande mortandade aos próprios exércitos aliançados contra Israel. Eu citei sobre um equipamento que é moderno, chamado drone. E o drone, ele tem a sua capacidade de mobilização, movimentação, enfim, que é de uma nova tecnologia também dessa geração chamada GPS. Isso não existia antes. É muito recente. Então, estudiosos mais antigos não conseguiam prever drones, ataques de drones, naves não pilotadas localmente por pessoas, mas de maneira remota, através de um centro de controle em qualquer lugar do mundo. Então, os GPS são os que norteiam isso, comandam isso. Você coloca lá o endereço e ele vai naquele ponto. Pois bem, só que hoje nós estamos numa época de que já existem os drones, que são movidos com uma tecnologia baseada no GPS. Isso já existe, mas estamos vivendo uma época que os Estados Unidos e Israel estão produzindo, já hoje, ainda não usaram, porque está em desenvolvimento, um equipamento que é um equipamento que embaralha as informações GPS. Ou seja, os drones vão num local, eles embaralham e vão para outro local. Isso está sendo desenvolvido agora, nesse momento. Então, vai acontecer, a Bíblia profetiza, que essas nações vão começar a se atacar mutuamente. E vai começar, então, a haver uma destruição dessa aliança. Porque vai começar a haver mortandade entre esses exércitos. Veja o que profetiza o texto de Ezequiel, capítulo 39, no versículo 3. Então, tirarei o arco da sua mão esquerda e o farei cair, e farei cair as flechas que estão em sua mão direita. Ou seja, vai cair, vão perder o controle daquilo. O controle que é direcionado, os mísseis são direcionados por GPS, vão começar a perder o controle. Então, pode ser uma intervenção direta de Deus, pode ser uma intervenção dos equipamentos que estão sendo montados e testados na atualidade, de você mudar os comandos ali. Então, por isso que nós vemos, não somente isso da flecha, que vai cair na mão direita, você está com uma posição, vai para o outro lado, como assim a flecha vai para o outro lado? Como assim um míssil vai para o outro lado? Como assim o drone vai para o outro lado? Atingindo os próprios exércitos aliançados. Mas no texto do capítulo 38, no versículo 31,
diz: convocarei a espada contra Gog em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Ou seja, dos próprios exércitos, a espada de cada um voltará contra o seu próximo. O míssil de cada um vai voltar contra o seu próximo. O drone de cada um vai voltar contra o seu próximo. E isso já é profetizado nas Escrituras que vai acontecer naquela guerra. Não apenas o tremor de guerra vai ser sentido, o tremor de terra, perdão, vai ser sentido na terra de Israel. Mas também as frotas marinhas são citadas na profecia de Ezequiel. E vão ser afetadas por fogo. Que fogo é esse? Pode ser fogo do céu, pode ser literal, como aconteceu no Egito, como pode acontecer. Vem um meteorito, pode acontecer. Muitas coisas, possibilidades naturais podem acontecer, cataclísmicas podem acontecer, mas podem também ser menções do profeta Ezequiel aos mísseis caindo no mar, até as bombas nucleares estáticas caindo no mar, ou seja, indicando fogo caindo sobre o mar. Veja o que diz Ezequiel, capítulo 39, no versículo número 6. Porei fogo em Magog, e nos que vivem em segurança nas terras do mar. Ou seja, até no mar vai descer fogo do céu sobre a vida deles. Até no mar serão alcançados. E aí nós temos que observar, essa aliança da Rússia com a Turquia é fundamental no mapa geopolítico em termos de de mar Mediterrâneo. Porque as tropas da Turquia são muito maiores no mar Mediterrâneo do que a da própria Rússia, apesar de ser uma potência muito maior. A marinha turca, eu fiz uma pesquisa, eles têm 45 mil militares na ativa, a marinha. Estou falando nem do exército, nem da aeronáutica. Estou falando da marinha, 45 mil em operação, inclusive, especialmente no mar Mediterrâneo. E desde 2017, a Rússia, ela administra duas bases militares na Síria, que é vizinha a Israel, desde 2017, Latáquia e Tartus. O governo sírio, depois das derrotas com Israel, cedeu essas duas bases, principalmente em 1967, no dia 7 de outubro, inclusive 7 de outubro, coincidência, em relação à data, quanto ao ataque do Hamas, mas quando eles perderam uma batalha ali em Latáquia, o governo sírio cedeu essas duas bases marítimas para a Rússia por 49 anos, para estabilizar a região. Tem um mapa que você pode ver essas duas bases. Então você vê a Turquia, ali acima, aí você vê a Síria, que está em laranja, e você vê as duas bases, Latáquia, ou Lataquia, melhor dizendo aqui no português, e Tartus, ou Tartus. Depois temos o Líbano e depois Israel. E já houve uma batalha em Lataquia, já houve uma batalha em 1967, como citei para você, pode botar o próximo slide, que foi naquela guerra do Yom Kippur, 73, na verdade, 7 de julho, de outubro de 73, e você vê as 8 naves sírias ali envolvidas, e ali os exércitos de Israel afundando elas, vencendo a batalha na costa da Síria. Então a Síria fez um acordo com a Rússia. Olha, vamos ceder isso para a nossa segurança. E os russos prometeram proteger a Síria. A Síria vai ser atacada. A Síria terá sua capital, Damasco, destruída. Lembro a vocês que a Síria atacou Israel. Síria atacou Israel, invadiu Israel. 1948, 1967, 1973. E a Síria tem uma grande desvantagem nesse mapa geopolítico. A sua capital, ela fica a apenas 70 quilômetros de Israel. Fica muito próximo a Israel. Então, meus amados irmãos, a Bíblia já profetiza que provavelmente, creio eu, interpreto eu, que nessa guerra, a capital síria, ela vai ser contra-atacada e destruída. Veja o que diz o texto de Jeremias, capítulo 49, no versículo 23 a 27. A respeito de Damasco, as cidades de Ramate e Arpade estão envergonhadas,
e tendo ouvido más notícias, cambaleiam. São como um mar agitado que não pode sossegar. Damasco está enfraquecida, virou as costas para fugir. Tremor tomou conta dela, angústia e dores lhe sobrevieram, como de mulher que está dando à luz. Como está abandonada a famosa cidade, a cidade da alegria. Portanto, seus jovens cairão nas suas praças. Todos os homens de guerra serão reduzidos a silêncio naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Porei fogo nas muralhas de Damasco, o qual queimará os palácios de Ben-Hadad. Essa é a profecia de Jeremias. O profeta Isaías também profetiza contra Damasco. E ele diz no capítulo 17, nos versículos 1, 2 e 3, o seguinte: sentença contra Damasco. Eis que Damasco deixará de ser cidade e será um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos, que aí se deitarão sem haver quem os espante. A fortaleza de Efraim desaparecerá, bem como o reino de Damasco, e o restante da Síria será como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Então, a Síria que vai se envolver nisso, eu volto a dizer, a capital da Síria é muito próxima, Israel, 70 quilômetros. O que é 70 quilômetros? Num voo. O que é 70 quilômetros num voo? Um carro faz 70 quilômetros numa estrada em 1 hora. Em 1 hora o carro chega. Quanto tempo para bombardear e acabar com Damasco? Isso já podia ter sido feito há muito tempo. Tem várias questões que não permitem hoje que isso aconteça. Mas Israel sendo invadido, Israel vai contra-atacar. E aí então, nós temos o aumento dos ataques pelos ares e vai se juntar a tudo isso, a uma peste que vai se espalhar entre os exércitos. Sob a perspectiva de Ezequiel, naquela época, na época do profeta, haverá e nós, pelo que nós temos visto assim, um grande ataque de mísseis, um grande ataque de drones, possíveis, o tremor de terra ali sendo tão colocado, possível arma nuclear, talvez a tática, mas enfim, vai haver devastação dos exércitos. Agora, os exércitos da Aliança do Norte, o que nos leva a supor que esse ataque nuclear vai partir de Israel para se defender desse ataque, dessa grande invasão, vai afetar com peste aos exércitos do Norte. Mas o que é peste? Erupções na pele, por exemplo. Então, essas questões. E a questão que eu entendo, pelo menos eu interpreto, seriam radiações da explosão nuclear? Porque quando uma bomba nuclear ela explode, ela não mata só quem vai virar cinzas naqueles segundos, naquele átomo, naquele momento tão rápido. Ele vai pegar pessoas que vão ficar queimadas, e ele vai pegar pessoas que não vão ficar diretamente queimadas, mas vão receber radiação. Então, entendo eu que essas pestes vão ser promovidas pela radiação dessa que eu entendo que seja uma defesa de Israel, que seja a bomba que ele vai lançar ali. O fato é que Ezequiel capítulo 38, versículo 22, diz assim: eu castigarei com peste e derramamento de sangue, farei cair chuva torrencial, grandes pedras de granizo, talvez aí falando dos mísseis, fogo e enxofre sobre eles, talvez falando dessa bomba atômica, sobre as suas tropas e sobre muitos povos que estiveram com ele. Então está falando dessa peste, eu vou castigar com peste. E aí nós temos então a derrota dos exércitos invasores. No fim daquela batalha, mais uma guerra vai ter acontecido, que apesar da desvantagem numérica, Israel vai vencer. Só que tem um detalhe. O detalhe é que vai ser uma vitória de pirro. Uma vitória com sabor amargo. Uma vitória que vai enfraquecer Israel. E vai, então, aumentar a perseguição que hoje já tem crescido em termos de antissemitismo no mundo inteiro. E aí vai aumentar de maneira implacável. Por quê? Porque o governo do anticristo, e esse é um detalhe importante, a derrota de Gog vai permitir o fortalecimento ainda maior do anticristo. Entendendo nós, pelo que temos estudado e aqui partilhado com os irmãos, a ONU hoje ela tem uma grande influência em todo o Ocidente, mas não tanto na Rússia, só quando Lavrov quer ali colocar. Agora, colocar os interesses do seu governo.
Agora, o fato é que a Rússia saindo do cenário como aquela potência, sendo derrotada, sendo debilitada, saindo, enfim, dessa guerra enfraquecida, o poder do anticristo ele aumenta. E aumenta então a ele a capacidade que ele tem de influenciar os povos contra Israel. E aí então, caminhando para a minha conclusão, o teatro militar para a guerra do Armagedon, a guerra lá na frente que nós vamos tratar, ele já está sendo montado. Uma aliança que vai abranger todos contra Israel. E aí, nós falaremos então, no próximo estudo que daremos, sobre o terceiro selo. O anticristo então, ele vai começar a agir de maneira mais intensa em relação ao seu controle mundial, em relação à compra e venda. E no próximo estudo que daremos, então, falaremos sobre a marca da besta. Que Deus continue nos abençoando de maneira rica e abundante em nome de Jesus.